Voltamos. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Ótimo, ótimo, gente. Então, vamos fazer o seguinte. Eu já vou entrar, já tá aqui no jeito, eu já vou entrar no Kahoot para gerar o PIN, tá bom? Enquanto isso, vocês vão entrando, já podem ficar no jeito, que aí eu já vou projetar aqui, tá certo? Ok. Aqui. Acho que é agora. Isso. Deixa eu tirar aqui o som. Cadê? Ah, tirei o som. Deixa eu ver. Acho que vocês já estão. Vocês estão vendo, né? O PIN é 8941634. Isso, Daniel. Isso, Thaís. Pera aí que a internet tá lenta aqui. Não, tudo bem. Tô operando. Vou dar tempo de todo mundo entrar. Pode ficar sossegado. Deixa eu ver, tem gente entrando aqui agora. Deixa eu. Isso. Oi, Pedro. Aí eu já projetei, Pedro. Pedro, já tem o PIN, tá? Você entrar. Tá, joia. Tá? Tá bom. Isso, Daniel. Eu vi que você colocou aqui o PIN, né? No grupo. Isso mesmo. Obrigada. Deixa eu ver aqui. Vejamos, porque. Aqui, só pra gente ter uma noção, ó. Na turma tem 23 participantes. Então ainda tem muita gente para entrar. Gostei, William. Vamos ter mais gente para entrar. Vamos aí. É bom, gente. Ainda mais que aqui não são muitas perguntas, vocês vão ver, porque é muito teórico, né? Que eu não ia fazer conta aqui nesse momento, porque conta exige um tempinho e, né? Não ia também ser muito óbvio, enfim. Mais teórico, pegar o que tem de teórico para vocês fixarem alguns conceitos importantes. Então, são das medidas de dispersão que nós estamos tratando, né? Então, vai entrar média, moda, mediana, desvio, amplitude, tá? Então, podem, acho que vale a pena para vocês terem uma. Vocês são muito criativos hoje, estou gostando de ver. Mas vale a pena vocês tentarem, tá bom? Então, bom, tem mais gente aí para entrar. Só para me ter uma noção, tem gente que está tentando ou o restante às vezes tá ali logado, mas só para a gente ter uma noção. Eu tô também, só que como eu tô pelo celular, daí eu saio da paginazinha, mas na hora que você for começar... Não, entendi. Tudo bem. Meu nome não tá aí não, mas eu já tô. Tá, não, tudo bem. Só para mim saber aqui, ter uma noção de quem vai entrar. Tem alguém que tá para entrar e que não tá conseguindo, só para me saber o que eu espero ou não. Eu, Lu, também não consigo entrar. Tá, tudo bem. E aí, gente, quem não consegue entrar, vamos fazer o seguinte, vocês não deixam de tentar aí, né, vocês em responder e verificar se acertaria ou não, tá? Aí para vocês
aproveitarem, né? Porque também o Kahoot, ele possibilita isso. Ok? Também não consigo entrar não, viu, Lu? Mas eu vou tentar responder aqui. Tudo bem. Então tá. Então eu vou, porque pelo jeito não tem mais necessariamente mais gente para entrar. Então aí eu vou dar início, tá? Como eu falei com vocês, reparem, realmente refere-se à unidade 3, tá? Então tá até mais ou menos em sequência, mas preste atenção, são conceitos básicos. Vocês vão ver que é tudo muito básico, tá bom? Então, boa sorte a vocês. A quem tá aí, ó, vai aí no papel, vai anotando a resposta para você verificar o tanto que você acertaria ou não, tá bom? Então vejamos. Boa sorte a todos. A análise de dados. Vejamos. Primeira, a razão entre a soma dos elementos e a quantidade de elementos damos o nome de... Muito bem. A maioria, inclusive, acertou, né? Razão entre a soma de todos os elementos, né? Você primeiro soma todos os elementos e depois você divide pelo N, né? Pela quantidade dos elementos. Isso significa obter a média. Exatamente. Parabéns. Vejamos o próximo. Olha, Thaís pegou. Ó, aqui tá todo mundo empatado, todo mundo acertou. A diferença é a rapidez aí, hein? Vejamos. Próxima. Os elementos que mais aparecem é denominado de... Acho que esse todo mundo acerta. Maioria. Moda. Quando você tem uma sequência de dados, aqueles, né, que aparecem em maior quantidade, aquele que se repete mais, é o que a gente denomina de moda. Muito bem. Próximo. Aí, Thaís continua. Vejamos. Medida que corresponde a um valor de equilíbrio do conjunto de dados. E é até interessante a gente falar disso. Fazer o gancho com que a gente vai dar continuidade já já, vocês vão ver. Muito bem, média. Então, o valor de equilíbrio é a média. Só um minutinho, que tem gente que entrou na sala agora. Só um pouquinho. Aqui, a Rafa. Rafaela, deixa eu ver. Tô então, né? É isso. Rafa, nós estamos no Kahoot, tá? Olhem, o número, tanto o Daniel colocou aí no grupo de WhatsApp, como tem aqui, tá bom? O número. Se quiser, dá tempo. Entra aí para você participar. Próxima. Gente, a Thaís não larga, não, ó. Não larga o pódio, não. Quarta. A média calculada não representa adequadamente o que acontece no conjunto de dados quando? Isso, há medidas muito discrepantes, porque a gente tem o valor médio, né, que nos dá realmente aquele norte, aquela tendência, né? Agora, quando nós temos valores muito discrepantes, na verdade, ela acaba não sendo muito representativa, né?
você tem ali, ela não representa adequadamente justamente esses extremos, né? Muito bem. Vejamos o pódio. Thaís. Gente, e ali o povo tá doido, tá se revezando e querendo pegar. E ela, Não sei nem como eu tô ali. Eu sem querer na outra, eu fui a única que errei, eu cliquei errado do negócio e enderrei aquela face. que triste. Isso não pode, não. Você Não faz sei nem como é que eu tô aí. Faz parte. Então vamos. Uma hora a Thaís também vai clicar errado, bobo. Você vai ver. Vão ver aqui. Eu tô torcendo, viu, Thaís? Só para dar emoção aqui para os meninos, para eles terem entusiasmo. Vejamos a próxima, quinta pergunta. Para situações com medidas muito discrepantes, o cálculo dá alguma coisinha, pode ser uma alternativa adequada. Disso ou daquilo, pode ser uma alternativa adequada. O que vocês acham? Isso, essa foi pegadinha, hein? Para situações com medidas muito discrepantes, o cálculo, na verdade, observação muito da moda. Por quê? Justamente aquele que mais vai se repetir, né? Justamente da mediana e da moda, né? Por quê? Moda vai se repetir muito. E a mediana, você também acaba observando valores melhores, né? A média, a gente acabou de falar na resposta anterior, que ela acaba quando tem valores muito discrepantes, a gente tem prejuízo em observar só a média, né? Então, muito bem, funcionou como pegadinha, mas ainda teve gente que acertou. Vejamos a próxima. Vamos ver esse pódio agora. Próximo. Tem jeito não. Thaís é boa. Vejamos. Quase que eu cliquei errado, foi só vocês falarem. Não, mas a Thaís não clicou errado, não. Ela continua aqui de primeiro. Foi quase. Eu coloquei o dedo e olhei e vi que não era. Então tá, não. Que nem eu tô falando, eu tô torcendo, não tô torcendo pra ninguém clicar errado, não, viu? Falei assim só pra dar uma inspiração pros meninos, o entusiasmo pra eles acharem que eles podem alcançar o primeiro, entendeu? Vejamos. O valor que ocupa a posição central é denominada essa daí, tenho certeza que eu vou acertar. Muito bem, não foi todo mundo não, mas é a maioria, né? Mediana, muito bem, muito bem. Próximo. Isso. Vejamos. Próxima, a sétima, tá acabando. Quando o número de dados for ímpar, a mediana será? Eu acho que essa a gente vai ter unanimidade. Essa eu acho que todo mundo vai acertar. Ainda não foi. O valor que está no centro da série. Eu não vou nem falar mais nada, porque eu não sei se a próxima pergunta é o que eu estou imaginando, para mim não falar demais, tá? Vejamos a próxima. Então é isso. Quando a sequência ela é ímpar, né? Imagina, eu tenho 25 dados, né? 25 informações. Então, o 13º, que é o que
o que é o valor que está no centro, né? Por quê? 25 tem 12 de um lado, 12 do outro, e o valor do meio, né? Que é o valor que está no centro da série. É o correspondente à mediana. Muito bem. Vejamos o próximo. Deixa eu ver se é o que eu estou imaginando. Próximo. Quando o número de dados for par, a mediana será? Exatamente. Que é tendencioso nessa falar de um e querer responder o outro para fazer o contraponto. Esse daqui todo mundo acerta. Exatamente, né? Quando é ímpar, eu pego o valor do centro, né? Aquela posição central. Quando é par, eu vou identificar os dois valores que são no centro, somá-los e obter a média, né? Vocês fizeram isso bem naquele exercício de fixação que vocês estão me entregando. Vários já me entregaram, tem uns, né, que ainda vão me entregar ainda hoje, encaminhar ainda hoje. Então, quando é par, é a média dos valores que está no centro da série. Muito bem, esse foi unânime. Vamos à próxima. Aqui. A nona. Se o conjunto de dados é obtido de uma população, utiliza-se a letra... Muito bem. Oi, foi bem. Aqui, ó. Literalmente, meio a meio entre vocês aí. Pronuncia-se mi, né? Muito bem. Aqui se viu também de pegadinha. Próximo. Thaís no pódio. Ali, Ju torcendo para Thaís marcar errado. Pedro, Daniel, Luísa. Vocês estão bem. Estou gostando de ver. Quando o conjunto de dados é obtido de uma amostra da população, utiliza-se o símbolo. Aí. Tá extremamente difícil. Brincadeira. Essa, não é? Mas é para vocês fixarem. É isso que eu falei, ó. É mesmo a intenção que vocês fixem. Aí, ó. Tem gente que marcou errado, provavelmente porque na hora de marcar a corzinha aí, né? Porque é justamente o X barra, tá? Próximo. Acho que é a última. Vamos ver. Não, tem mais 3. Tem mais 2. Essa 11ª. Medidas de dispersão permitem ter noção do quanto são distantes os dados entre si. Ou seja, como variam em relação a... Quanto varia em relação à média, né? Aquilo que a gente iniciou Nós, na verdade, começamos a falar semana passada, hoje eu fiz questão de retomar para a gente dar continuidade ao raciocínio, né? Até acho que dá para vocês entenderem por que é tão importante a gente dar continuidade. E é justamente isso, as medidas de dispersão, elas nos permitem a gente ter uma noção o quanto os dados são distantes em si, o quanto que eles variam em relação à média, tá? Então, próxima, vamos ver primeiro o pódio. Aí, ainda na luta. Vejamos, a 10ª vai ser a penúltima. Agora sim, a penúltima pergunta. Vejamos vocês. Nome que damos a diferença entre o maior e o menor valor do conjunto de dados. Nós denominamos de desvio ou amplitude? Vocês fizeram tanto, né, aqui, que é tão fácil. Acho que todo mundo vai acertar. Não, cliquei errado de novo. Então. Eu já Mas se você já sabe que clicou resposta, errado por clicar errado, tá ótimo. Amplitude, né? A diferença é quando a gente identifica ali na série o menor, o maior número e qual é a diferença entre eles. Amplitude. Vamos para a última. Agora, para definir
o pódio está a Thaís desde o início. A Thaís não larga, não, e ela é rápida além de tudo. Última. Permite estimar o quanto um determinado valor se afasta da média do conjunto. Damos o nome de... acho que é difícil a Thaís perder o pódio. Desvio médio, né? Vejamos, só se foi ela que errou agora. Ô, Lu, Oi! pra mim tinha travado as opções, aí eu acabei chutando nessa última. Aí pronto, aí. Não, mas isso tem hora que acontece mesmo, né? Essa questão de marca a cor errada, mesmo porque a gente tem hora que a gente quer marcar rápido, né? Enfim, acontece. Mas o importante é aquilo que eu sempre chamo a atenção de vocês. Mais importante é participar, né? E aí, quem não participou do Kahoot em si, na hora, né, de responder, ver o que acertaria ou não, isso que é importante, tá bom? A gente chama atenção e brinca aqui no pódio só para dar um entusiasmo aí para vocês poderem marcar e valorizar aqui o joguinho. Mas o importante é cada um aí agora e depois, né? Isso que eu chamo a atenção, para depois ter a oportunidade, sim, de realmente fixar que esses peguei informações básicas, teóricas, bem básicas mesmo, né? Mas que ajudam, que são fundamentais pra gente, tá? Então, parabéns a todos vocês. Eu vou agora passar pro material, pro slide. Eu fiz assim porque a gente consolida em relação ao que a gente acabou de ver, tá? Agora eu vou apresentar a vocês ainda da unidade 3, mas a respeito da curva de normalidade. Então, depois a gente tem um outro tipo de atividade para que a gente não, né, tirasse aqui o elo desse assunto, tá bom? Então, vejamos. Vamos aqui, podem sair do Kahoot, tá? Eu vou voltar aqui pro meu material, só um minutinho. Aqui, abrir aqui. Deixa eu ver aqui, não. Uau! Aqui. Uau! Acho que tá. Isso. Bem, vocês agora já estão vendo o meu material, né? Deixa eu clicar aqui que tem um avisozinho sobrepondo. Isso. Bem, então vejamos aqui, nós finalizamos esse assunto, agora eu vou literalmente, né, da sequência que nós vamos falar de distribuição de frequência, tá? E curva de normalidade, ou curva gaussiana, ou curva de Gauss. Vocês vão ver que é gostoso, é interessante, inclusive também eu lembro que semana passada a Júlia estava falando do contexto laboratorial, né? E aqui esse assunto ele permite muito isso. Aí eu acrescentei para vocês verem inclusive literalmente o uso do que nós vamos estudar agora em relação do contexto laboratorial, de análise, quando a gente tem ali os padrões de referência, né? Então eu adicionei aqui para a gente ter esse elo, que eu acho que é importante. Sempre, né, quando eu exploro com vocês, eu sempre tento buscar isso, para vocês verem realmente a aproximação do que a gente está aqui, desse contexto matemático, né, logicamente, mas dentro da biologia, que é o que realmente nos interessa, tá bom? Então, vocês vão ver, nós vamos falar de distribuição dos dados, vamos continuar a falar sobre isso, né? Mas agora dentro de uma expectativa, dentro de uma frequência, daquilo que tende a ocorrer e dentro desse retrospecto. Eu posso colocar esses dados, tanto em uma tabela, como eu posso pegar esses dados da tabela e jogar em gráfico, né? E aí, na hora que eu jogo no gráfico, eu consigo ter ali informações, que é isso que eu vou mostrar para vocês agora,
tá? Então, e depois tem uma atividade também interativa, não sei se necessariamente a gente vai conseguir contemplar isso tudo hoje, mas se não, a gente continua, né, no nosso próximo encontro com o assunto e com a atividade também interativa para vocês, tá bom? Então, vejamos aqui, vou passar e apresentar para vocês justamente isso, né? Reparem que eu coloco aqui essas distribuições de frequência, né? O que são distribuições de frequência e distribuições de probabilidade e quais suas aplicações, né? Como eu estava acabando de pegar aqui meu pointer, acabando de falar, chamar a atenção de vocês em relação a isso, né? Nós podemos ter através das tabelas as informações, né? Onde eu tenho ali a frequência, onde eu consigo perceber quantos por cento, né, de um determinado grupo apresenta ali determinadas características, como porventura aqui a distribuição de altura, né, dentro de um determinado grupo de indivíduos. Então, é uma maneira a ser apresentada, sim, nós já vimos isso, né? Inclusive maneiras diferentes de distribuição dos nossos dados. Só que a gente também é possível colocar isso dentro de um outro contexto, retirar esses dados, né, de tabela e vir para unidades gráficas. Só um minutinho, Felipe. Tá entrando. Ok. Então, é isso que a gente vai trabalhar, tá? Por quê? Luciane, se eu tenho essa maneira, por quê? Porque quando a gente também consegue colocar a frequência, né, dentro de uma porção gráfica, a gente tem um contexto de visualização ali muito bom, né? A gente consegue, pela análise do material, a gente já consegue às vezes inferir algumas características ali daqueles resultados que a gente obteve, tá? Então, isso, logicamente, né, é o que nós denominamos de distribuição de frequência e maneiras diferentes de apresentá-los, né? Dos quais isso é importante, é bom para a gente visualizar. A gente já verificou que essa característica de gráfico, ele é muito visível para o leitor, né? É uma maneira que a gente consegue colocar aqueles dados de uma maneira, às vezes, até mais fácil, né, para a pessoa que está do outro lado. Bem, então, isso é importante para a gente. Só que uma maneira como aquele material vai ser apresentado no gráfico, como eu disse a vocês, ele pode dizer muito mais do que a gente imagina, né? Olhando para um histograma desse, a gente consegue verificar não só, logicamente, a distribuição, né, aqui de uma determinada informação. Aqui, tá, gente? Eu vou colocar os gráficos e tudo. Na grande maioria, menos nos importa o que tá, né? Eu até peguei exemplos e gráficos, assim, de uma maneira distinta, mais pelo gráfico propriamente dito, tá? Mas só pra gente perceber. Eu tenho aqui uma observação, uma distribuição, uma frequência que tá aqui apresentada pra gente, né? Mas isso daqui, na verdade, já tem até uma curvazinha, daqui a pouco eu vou destrinchar isso mais com vocês. Mas isso aqui, na verdade, nos diz mais, né? Eu consigo, do contexto de visibilidade, de desenho, né, já fazer algumas referências sobre os dados obtidos, tá? Bem, e a partir do momento que eu tenho essa distribuição de frequência nesses gráficos, né, eu posso obter curvas, que são o que a gente denomina de curvas de densidade, né? Não é à toa que vocês viram que tem traçado aqui, né? Bem, mas, enfim, o que é importante nessas curvas de densidade? Nós vamos observar, né, que ela vem apresentar algumas características, dos quais elas estão acima do eixo horizontal, né? Então, tá aqui, ó. Estão sempre acima do eixo, isso é uma característica dessa distribuição de frequência. E ela tem uma área exatamente igual embaixo dela. Então, a gente fala, a gente fala ela está, é uma característica dela, que ela está sempre superior, né, no plano horizontal, e
Aqui embaixo, ó, é considerado o valor de 1, tá? Total, 1. Enfim, vocês vão ver daqui a pouco. É aquilo que eu falei com vocês. A gente vai apresentando aqui para depois fazer um sentido, o porquê que a gente está falando disso, ou o que isso na verdade representa, né? Assim, a curva de densidade ela possa descrever um padrão, tá? De distribuição também. Então, aquilo que a gente está vendo, desde que nós vimos ali distribuição, né, dos dados, agora nós estamos observando essa distribuição de frequência. Então, a maneira, né, como eu tenho ali o gráfico, como os dados estão apresentados, né? E a gente observar o que esse gráfico me dá através de uma curva, observar como que é essa curva, ela na verdade apresenta um determinado padrão, de acordo, obviamente, com os dados que foram obtidos, tá? Mas é isso interessante. Aqui, logicamente, para a gente ter uma noção, né, da importância dessas diferentes formas de apresentação dos resultados. Uma tabela me auxilia a avaliar a distribuição de frequência, né? Mas como que ela, na verdade, ela possa me auxiliar nisso, né? Então, aqui, eles até utilizaram como exemplo uma variável idade. Então, vocês imaginem, a coleta no estudo sobre condições de trabalho e saúde de uma amostra de 311 professores de ciências de escola pública do estado de Minas Gerais. Então, aqui a gente vai trabalhar com essa importância, né, de como é apresentado, o que ele possa nos dizer a partir de uma situação hipotética dessa, né? Se eu ali coletei os dados sobre as condições de trabalho desses profissionais, né? Olha, com N igual a 311 professores, né? Os dados foram digitados em um computador, logicamente. Quando a gente tem um N muito grande, logicamente, ali o tabelamento no computador isso facilita demais, né? E obtermos um número de trabalhadores para cada valor de idade, né? Ou seja, foram recolhidas as informações e agora vai ser tabulado, né? Isso é fundamental, primeiro para você armazenar, primeiro para você conseguir enxergar aquilo que você obteve de dados. E vamos considerar inicialmente a idade classificada em faixas, né? Porque ao invés de falar de 1 a 1, a gente também possa colocar em faixa etária, né? Ou em determinado grupo de idades. Então, isso acaba sendo chamado de intervalo de classe. Olhem só. Aqui na tabela, a gente consegue perceber isso. Olhem, eu tenho as faixas etárias, que tem a variável de 20 a 29,9, de 30 a 39,9, enfim, assim, com um total válido de 308 pessoas, indivíduos. Ah, mas ali falou que era 311. Sim, foram ignorados 3. Então, um total de 311 pessoas. Não veio ao caso, essa daí foi uma informação, né? Vejamos, o que é importante e por quê? Já que a gente vai trabalhar e eu vou apresentar a vocês a curva gaussiana, por que falar da importância da distribuição de frequência numa tabela? Para vocês conseguirem visualizar, perceber que eu consigo ter algumas análises aqui e que eventualmente, se elas estiverem no gráfico, talvez isso até mais fácil do leitor perceber, tá? Então, olha só, foi recoletado o material, né? Tá aqui os dados dentro das faixas etárias, vem com frequência simples, isso significa o seguinte, ó, 20 professores nessa faixa de idade, 139 nessa segunda, 120 nessa outra, 26, um pouco mais velho, e apenas 3 aqui entre 60 e até quase 70 anos, tá? Bem, o que é importante a gente destacar? Se a gente perceber quais que são, né? Existe aqui, ó, deixa eu até pegar assim para facilitar. Eu quero vermelho para não confundir com o texto. Olhem, percebam.
esse grupo daqui, olha, vê se vocês concordam comigo, é o que representa a maior quantidade de professores. Do total de 311, olhem, 259, né, ocupam essas duas faixas de idade. O restante, olha, repare que eu tenho, né, proporcionalmente, vou colocar assim, ó, até cortar só para vocês verem, para os números não nos confundirem, né? Olhem, aqui eu tenho relativamente pouco, quando comparado ao total, e aqui também, olhem, se a gente perceber, aonde que tem a minha maior distribuição de professores? Em qual faixa de idade? Bem, a maior é dos 30 aos 39, sendo que de 40 a 49 também absolutamente robusto, né? Bem considerável. Essas são as duas faixas de idade que realmente onde se concentra a maior quantidade desses professores da amostra. Vocês concordam comigo? Sim. Ok. Sim. Isso pra gente é importante, porque isso vai fazer, daqui a pouco vocês vão ver em termos de gráfico, mas isso vai fazer sentido ao longo da construção da apresentação desse tema, tá bom? Então é isso, olha, observe a tabela e note que os valores mais baixos ou os mais altos, aqui, os valores, né? Aqui em termos de faixa de idade, os valores mais altos e os valores mais baixos são os que apresentam as frequências mais baixas, tá? Enquanto que os valores centrais, eles tendem a ter as frequências mais elevadas. Ora, isso daqui a gente pode concluir, a gente pode observar isso aqui. Entretanto, de repente, numa porção gráfica, isso ficaria mais fácil de ser perceptivo. Eu até coloquei aqui, né, para ilustrar o que a gente vem falando aqui teoricamente. Por quê? Isso realmente nos informa, e isso, gente, vocês vão ver, que está acontecendo nesse caso que a gente está apresentando a vocês, mas é muito frequente em várias situações de coleta de dados em que isso é perceptível, em que as frequências, né, e aqui ele está falando especificamente do caso que a gente está apresentando, que é uma questão de idade, que as frequências das idades são inicialmente pequenas para os valores mais baixos de idade, né, são valores relativamente pequenos, tendem a ser maiores nos valores mais centrais, foi o que a gente viu, e voltam de alguma forma, ó, de qualquer forma ele caiu, volta a cair para valores mais altos. Bem, isso nós vimos aqui, e isso muitas vezes acontece, em que os extremos são valores, né, a gente observa ali nos extremos uma quantidade menor, por exemplo, de indivíduos, né? Não só, depende ali da amostra, depende do que eu estou trabalhando, né? Mas os extremos tendem a ter valores menores, frequência menor, quando comparado ao panorama central, né? Onde ali, normalmente, isso não significa que sempre, tá? Mas várias vezes a gente percebe isso. Então, e aí, para a gente poder transpor essas informações para uma porção gráfica, é importante a gente recordar aqui, né, uns conceitos, umas palavrinhas. Por quê? Porque vocês vão usar isso, vocês vão ver isso, né, ali nos nossos, não só aqui no meu material, mas quando vocês verem sobre isso, esse assunto, tenho certeza que vocês vão ouvir isso. Nós temos aqui numa parte gráfica, né, nós temos a ordenada, que é o eixo Y, e a abscissa, que é o eixo X, né? Então, o que você coloca? A frequência, ela é observada na ordenada, enquanto que no caso, a variabilidade, a questão aí, né,
da faixa de idade, que é o caso que a gente está explicando, ele entra no eixo da abscissa, tá? Bem, olha só. Aqueles mesmos valores, aquela mesma faixa etária, essa mesma tabela, tirando os valores da tabela e transferindo na elaboração de um gráfico, nós observamos assim. É importante. Por que a gente está com essa conversa, né? Como diria o meu orientador da pós-graduação, essa conversa mole aqui é para a gente perceber o seguinte, olha, eu posso apresentar os dados numa tabela? Posso, ela inclusive colabora em muitas vezes. Agora, para essa distribuição de frequência, para visualização, embora ela seja oportuna, se eu jogar isso para um gráfico, eu consigo perceber, às vezes, no contexto visual, fica mais fácil, uma leitura mais tranquila para o leitor, né? Além de poder a gente trabalhar com outros aspectos que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, tá? Então, olhem só, reparem, eu vou chamar a atenção de vocês aqui do que nós vimos lá. Olhem, percebam que os extremos, representado por essa região e por essa, né? Que aqui nós estamos com as faixas de idade, os extremos, eles têm uma frequência menor. Olhem, aqui é a frequência, né? Eles têm uma frequência menor. Quando comparado, e aqui eu vou até mudar de cor para chamar a atenção dessa região, vou pegar aqui, quando comparado aos dados centrais, olha, onde eu consigo perceber que eu tenho uma frequência, olha, muito mais robusta, muito maior quando comparado aos demais. Lucine, mas isso é óbvio. Concordo. É aquilo que a gente estava falando antes, né? Amplitude, utilizando. Tem coisa que é tranquilo, ótimo, mas é importante que a gente conclua, que a gente enxergue. Quantas vezes a gente bate o olho num gráfico e simplesmente enxerga e não vai traduzir ali informação, né? Isso que é importante pra gente. Ele, na verdade, ele me fala, inclusive, se porventura nesse caso, né, que é a distribuição da frequência de idade em 5 intervalos de classe, eu posso, que é o que a gente vai ver, a gente vai trabalhar com isso, está dentro de um padrão, né, que a gente denomina de normalidade. Ele está distribuído dentro de um padrão normal, tá? Então, isso é interessante a gente verificar e começar a colocar isso na nossa mente, tá? Olha só, exatamente isso. Até aqui, achei interessante a maneira, né, de pontuar e coloquei para vocês. O mundo é normal. Vários, né, dos fenômenos, quando a gente analisa o que está acontecendo, na hora que a gente vai no contexto experimental, na hora que você vai observar, por exemplo, uma população, você está ali recolhendo informações, né? Mas na hora que você coloca aquelas informações, na hora que você coloca ela em tabela, na hora que você transpõe isso, por exemplo, num gráfico, você possa perceber que algumas questões que acontecem naturalmente dentro de uma população está dentro de um conceito de normalidade, né? Por isso que usa essa expressão, o mundo é normal. Isso não significa que tudo, né, de análise possa estar vinculado a isso. Não, não é, né? Mas vários dos fenômenos que ocorrem, eles podem ser considerados, tá? Literalmente com essa distribuição que nós denominamos de distribuição normal, tá? A partir disso, inclusive, vocês vão ver, nós conseguimos também ter uma projeção de valores
que possam ser considerados valores anormais, ou seja, eu consigo verificar que dentro de uma variabilidade que existe na população, um determinado indivíduo ele apresenta, né, um valor e aí, se está dentro do padrão de normalidade ou se aquele valor, porventura, na hora que eu observo com a grande maioria, ele possa me indicar que aquele indivíduo está com um patamar considerado anormal, tá? E aí, logicamente, se forem parâmetros de algumas situações, né, que a gente precisa de ter acompanhamento, quanto ao funcionamento orgânico, enfim, se eu estiver um padrão que é considerado anormal, logicamente ali eu vou às vezes ter que fazer uma dieta, tomar algum tipo de medicamento, enfim. Isso, obviamente, é variável de acordo com aquilo que está acontecendo, com aquilo que eu estou avaliando. Ok? Ok, gente? Ok. Ok, então tá. Só que eu entendi. Oi, pode falar. Esses dados de maior valor, ele é colocado de propósito no meio da tabela para chamar a atenção de quem está lendo. Pedro, não é de propósito. Aqui nada disso foi arranjado. Não, Esse que é o feeling da coisa, Pedro. Olha só. O que a gente quer? E isso que é importante, que na verdade a gente vai construir isso melhor mesmo é semana que vem, tá? Por causa do tempo. Olha só. Imagine, de repente eu vou aqui, a gente pode, de repente a gente fazer uma proposta. Olha, vamos avaliar o índice glicêmico da população de universitários de Belo Horizonte. Vamos fazer isso. Vamos ter essa proposta? Vamos. Nós vamos fazer essa avaliação. Então, eu tenho uma população, eu tenho um objetivo, né? Porque a gente está querendo ali avaliar o índice de glicemia, tá? Eu tenho uma população, eu tenho um objetivo e agora nós vamos nos distribuir, nós vamos coletar essas informações. Aí a gente coleta, depois a gente vai armazenar. Imagine, aqui na sala se nós fizéssemos isso, né? Teríamos aqui o quê? 25 pessoas para trabalhar nisso. Ficaríamos de repente 2, 3 meses coletando material, coletando informação, fazendo avaliação de glicemia, anotando, colocando todas as informações ali no computador, porque obviamente a quantidade ia ser muito grande. Para ser mais fácil, a gente inclusive trabalhar com esses dados, lógico. E no final, né, daqueles dados obtidos, a gente joga e pede para elaborar um gráfico. Por exemplo, isso inclusive no computador é automático, né? Se você alimentar aquela planilha e depois é só solicitar a elaboração de um gráfico que ele aparece para você. Por que eu estou falando disso? Porque não foi colocado de propósito. Muito frequentemente, Pedro, é isso que eu falei, não significa que é para tudo, não, tá bom? Mas a gente vai perceber o seguinte, que vários dos fenômenos que são avaliados de uma maneira geral, né, na população, não só a população humana, dentro dos animais, vegetais, enfim, em várias das nossas observações, na hora que a gente joga isso, na hora que a gente literalmente coloca isso, né, em categorias e observa a frequência, é muito tendencioso, Pedro. Por quê? Volto a repetir. O que a gente está falando não significa que acontece 100% para tudo. Mas é muito tendencioso que nas nossas avaliações a gente perceba que eu tenha uma maior observação, uma maior frequência, né, de indivíduos com os dados que são... Deixa eu pegar aqui que ele tá. Com os dados centrais,
E é muito tendencioso a gente perceber que as extremidades, elas têm uma frequência menor. Inclusive, vou aqui, semana que vem a gente vai reforçar isso melhor, vocês vão ver o seguinte, passeando por esses dados aqui, ó, no meio, no centro, na verdade o que a gente vai ter é o valor médio. A média que nós trabalhamos, que a gente viu, né? Como tem, como a parte dos dados, como eu consigo ter a média, a mediana, né? A média, ela está no centro do gráfico. Então, semana que vem a gente vai dar continuidade a isso. Na verdade, eu vou, né, daquele conjunto de raciocínio. Então, eu vou até retomar aqui um pouquinho, só para esse iniciozinho para a gente dar prosseguimento. Isso é interessante, é importante. Isso implica, como eu falei com vocês, em vários parâmetros. Inclusive ali no nosso dia a dia, muitas das vezes coisas que a gente considera dentro de padrão. Quanto que deu? Tá normal. Da onde que eles tiraram que tá normal? Foi justamente dessa observação, uma distribuição de frequência que eles consideram, né, como valores normais, mas tem alguns princípios. A gente vai ver, a gente vai dar continuidade a isso semana que vem, tá bom? Bem, gente, eu sei que a gente está aqui no nosso horário. Eu vou finalizar por aqui, tá? Inclusive, quem quiser dar uma olhadinha, né? É bom que já abre a mente. Semana que vem a gente vai trabalhar com isso. Inclusive, também depois fazer uma atividade para a gente poder consolidar e vocês verificarem isso. Chamando a atenção do que eu falei no início aqui da aula, tá? Não deixem, por favor, hoje é o último dia do envio do estudo, né? Daquele exercício de fixação da unidade 3. Já recebi de vários de vocês, mas ainda tinha uma boa quantidade ainda de pessoas a me entregar. Então, hoje é o último dia, tá bom? Amanhã eu fecho e já libero as notas para vocês. No mais, quero desejar a todo mundo uma boa noite, viu? Quem quiser abrir câmera pode ficar à vontade. Descartar aqui. Viu? Uma boa noite para vocês. Boa noite, Lu. Tchau, Felipe. Boa noite, Lu. Tchau, Pedro. Bruna, Pedro, Tchau. Daniel, Boa noite, Lu. Gabriel. Boa noite, Thaís. Tchau, Lu. Tchau, Boa noite, gente. Lu. Beijo, beijo. Boa noite, beijo. Lu. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite, Lu. Fique com Deus. Boa noite. Tchau, William. Fica com Deus. Beijão para vocês. Bom descanso, tá? Boa noite, professora. Tchau, Jonathan. Abraço pro seu filho. Obrigada. Tchau, Gabriel. Obrigada. De Gabriel para Gabriel. Pode deixar. Vou falar com ele. Tchau, boa noite. Tchau, Daniel. Fica com Deus, viu? Com Deus também. Daniel, gostei de saber que você começou a fazer o curso e se interessou e achou gostou do curso, viu? Ali do Embrapa que eu te falei, que passei para você. Sim, amei o curso. Eu fiz o de meliponicultura. Que bom, fico feliz. E é bom, quando eu fico sabendo de alguma coisa assim, sempre eu compartilho com vocês, tá? Beijo, fiquem com Deus. Beijo. Obrigado por ter enviado pra gente. Não, sempre o que eu ficar sabendo encaminho para vocês. E fiquei feliz de você ter feito e ter gostado. Que bom. Bom descanso a vocês, gente. Tchau, tchau, boa noite. Pedro. Tchau.